Hoje quero falar um pouco sobre o quadrinista brasileiro que foi demitido da Marvel por causa de algumas posturas bastante complicadas. Mas antes de entrar nesse assunto, já curta esse vídeo, já deixa seu comentário aqui embaixo, dando uma boa tarde, como é que vocês estão por aí, e também se inscreva no canal para a gente poder chegar à meta de 700 mil inscritos até o fim desse ano. Então, qual foi o rolo? Qual foi a história? Então a gente tem essa figura aqui chamada Joe Bennett. É um quadrinista brasileiro, o nome dele na verdade é Benedito José Nascimento, ele usa esse pseudônimo porque, bem, publica uma empresa americana, então talvez seja mais fácil para as pessoas lembrarem, né, Joe Bennett. E ele trabalha há muito tempo para a Marvel, tem acho que 25 anos, se não me engano, que trabalha para a Marvel já, e ele desenhava um quadrinho chamado O Imortal Hulk, que ele fazia junto com um parceiro dele, que era o roteirista, né, o argumentista, que é o Al Ewing. E o que aconteceu? O parceiro dele, o Al Ewing, descobriu um desenho que o Bennett fez tempos atrás, 2017, no qual ele retratava o Bolsonaro como esse cavaleiro, né, sobre um cavalo aqui, decapitando seus inimigos. E se você olha a imagem, vou pôr aqui para vocês a imagem, se você olha a imagem, tem ali o capitão, né, força meu capitão, o Brasil precisa de ti, cores geniais de Marcos Martins. E daí você tem ali o Temer, como um vampiro voando, você tem ali embaixo o Lula, a bandeira do PT, tem a Dilma, tem acho que o Palocci ali, né, decapitado, tem um outro que não sei quem que é, e tem mais outro ali que não sei quem são. Então assim, não reconheci algumas figuras. Mas praticamente você tem ali o capitão degolando os petistas. E daí o Jung viu esse quadrinho e escreveu uma longa thread no Twitter aqui falando sobre a posição dele, né? E ele fala que, olha, eu vi essa imagem do Joe Bennett, que ele desenhou em 2017, ele não vai pôr o link, mas ele acha repreensível, e daí ele fala o seguinte, olha, ele descreve a imagem, né, falando que está decapitando aqui os seus inimigos políticos, e que ele acha isso um absurdo, né, eu acho um absurdo que um quadrinista da Marvel vá e assine um desenho desse. Daí ele fala aqui que não é a primeira vez que acontece uma questão polêmica envolvendo o Joe Bennett, o Benedito. A outra questão recente, inclusive, que foi do começo desse ano, foi quando, no quadrinho, né, o Imortal Hulk, o Bennett desenha uma loja, a cena se passa dentro de uma joalheria, de judeus possivelmente, daí o John Bennett desenha uma estrela de Davi na vitrine da joalheria, e em vez de escrever jewelry, que seria joalheria, ele escreve jewelry, que seria judiaria, né, ou um local dos judeus, né. E depois as pessoas identificam isso, percebem lá a referência aos judeus e muitos dizem que foi intencionalmente, sabe, um dog whistle ali antissemita. Então o Ewing fala o seguinte, olha, não vou trabalhar mais com o Joe Bennett, me recuso a trabalhar com essa pessoa, eu não sei se isso vai impactar na minha carreira, eu não sei se isso vai afetar meus trabalhos futuros, mas não dá, não dá. E daí o que acontece é que a Marvel toma uma postura, né, toma uma posição e demite o Joe Bennett. Bolsonarista, bolsominion. Eu já vou adiantar minha posição sobre esse assunto aqui, para ficar muito claro o que eu penso sobre, sabe, o que as pessoas pensam. Eu não acho que ninguém mereça ser demitido por suas ideias, por aquilo que pensa, né, por suas ideias, ou por aquilo que acredita. Aquilo que você pensa, aquilo que você acredita é algo pessoal seu. É algo que você guarda dentro de si, é algo que você, sabe, suas convicções, é um problema seu isso. A pessoa não pode ser criminalizada ou punida por aquilo que pensa. Ponto final. É o assunto encerrado para mim isso aqui. O que você pensa é problema seu. Agora, aquilo que você expressa, aquilo que você publica, aquilo que você veicula publicamente, aquilo que você traz para o mundo, aquilo que você, sabe, vomita para o mundo, aí é um problema dos outros. Aí sim, você pode ser punido por isso. Inclusive isso é um crime, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se você, sabe, pensa mal de uma pessoa, se você acha a pessoa nojenta, repugnante, você pensa um monte de palavrões sobre a pessoa, você pensa um monte de coisa ruim sobre essa pessoa, é uma coisa. Isso não é um crime. Mas se você vai numa câmera e insulta essa pessoa, e difama essa pessoa, e diz coisas absurdas sobre essa pessoa, aí passa a ser um crime, porque você está verbalizando aquilo ali e está enquadrado no Código Penal. Então pensar não é crime. Enunciar é crime. Então, são duas coisas distintas. O que a Marvel fez foi punir um funcionário que, de certo modo, representa também a marca Marvel. E a Marvel, ela tem uma posição há muito tempo, não é de hoje não, há muitos anos, há décadas na verdade, uma posição progressista, uma posição de luta por direitos civis. Basta a gente pensar, por exemplo, no X-Men.
O X-Men é um quadrinho no qual você tem os mutantes, ou seja, personagens que têm mutações genéticas, e esses personagens são discriminados por causa dessas mutações. E daí você tem dois grupos, o X-Men, que são os heróis, ou seja, pessoas que defendem a igualdade entre os seres humanos, ou seja, nós somos mutantes, mas nós somos iguais aos demais seres humanos, e você tem um grupo de inimigos, que é a Irmandade dos Mutantes, que é liderada pelo Magneto, e essa Irmandade dos Mutantes pensam o quê? Não, nós não somos inferiores aos demais humanos, nós somos superiores aos demais humanos. Então, se nós somos superiores, nós devemos controlar a humanidade, nós devemos estar no topo da hierarquia, e esses humanos nos obedeçam. E daí você tem a disputa entre duas forças, uma força igualitária, uma força de tolerância, uma força de respeito ao outro, e uma força segregacionista. Uma força de intolerância, uma força de supremacia racial ou étnica, ou nesse caso de mutação. E daí a gente tem que pensar que esses dois grupos, né, esses dois personagens, por exemplo, por um lado o Charles Xavier, que é o mentor, o tutor do X-Men, e o Magneto, esses dois personagens são inspirados em figuras históricas, inclusive em ativistas históricos. Então, por um lado, o Charles Xavier é inspirado no Martin Luther King Jr., ou seja, um líder, um ativista negro que lutava pela igualdade entre as etnias, e por outro lado, o Magneto seria inspirado de maneira bastante solta, né, no Malcolm X, ou seja, um outro líder, um outro ativista negro, mas que não defendia a convivência harmoniosa entre negros e brancos nos Estados Unidos. Então você tem um quadrinho que já naquela época estava debatendo questões de direitos civis nos Estados Unidos. Então a Marvel tem esse histórico. A Marvel tem uma longa trajetória de personagens que estão trabalhando com temas de direitos civis, direitos sociais, questões humanitárias. Então é uma proposta deles, de há muito tempo. Quando você tem um artista da casa, né, um quadrinista da casa, que vai e, no quadrinho, joga uma mensagem que pode ser interpretada como antissemita, isso afeta a imagem da marca, isso afeta a imagem da Marvel, e afeta também a relação com o leitor. Quando esse quadrinista, mesmo fora do trabalho dele, vai e publica no seu Facebook, nas suas redes sociais, uma imagem de um cavaleiro, né, no caso o capitão, né, o Bolsonaro, decapitando inimigos políticos, isso também respinga no trabalho dele. Então, são coisas distintas, como eu falei. Uma coisa é o pensamento da pessoa, aquilo que ele acha, aquilo que ele acredita, outra coisa é aquilo que ele faz publicamente. E isso, para mim, justificaria sim a demissão do Joe Bennett da Marvel. Ele foi punido por causa da postura dele na empresa e fora da empresa, respingando no trabalho dele como quadrinista. Eu compreendo completamente a posição do Al Ewing. Na verdade, o que o Ewing faz é aquilo que se esperaria de qualquer pessoa. É quando você vê alguma coisa que seja incorreta, uma coisa que seja condenável, uma coisa que seja repreensível, é vir denunciar isso. É vir falar, olha só, isso aqui não é aceitável. A gente não pode fazer um quadrinho antissemita. A gente não pode pôr, sabe, dog whistles no interior de um quadrinho para despertar sentimentos, aqui nesse caso, contra os judeus, associando a um preconceito histórico, um estereótipo histórico, né, de que eles são ricos, de que eles têm o dinheiro, de que eles são gananciosos, de que, sabe, são dinheiristas. Não dá para fazer isso. E ao mesmo tempo também não dá para aceitar que o cara fique, sabe, publicando imagens que ele desenhou que estimula o ódio político. É complicado isso, realmente é complicado. E aqui ressalto, né, por exemplo, eu não acho que seria correto que um patrão demitisse um funcionário bolsonarista pelo simples fato do cara ser bolsonarista. Ou que demitisse um petista, ou que demitisse alguém que fosse, sei lá, PSDBista ou MDBista, ou qualquer outra coisa. Do mesmo modo que seria incorreto se ele demitisse alguém porque é flamenguista, porque é vascaíno, porque é corintiano, sei lá. Aquilo que a pessoa faz fora do seu trabalho, né, do seu ambiente de trabalho, e que não tem impacto no trabalho dele ou na imagem da empresa, em tese é problema do funcionário. Mas se aquilo começa a impactar na performance dele, começa a impactar na imagem, na projeção da imagem da empresa, ou que, sei lá, vamos supor que essa pessoa publica uma coisa numa rede social, algum comentário racista, e as pessoas descubram onde trabalha, e isso impacte também na imagem da empresa, daí são outros 500. Mas me parece, né, aqui falando pessoalmente, me parece que a decisão da Marvel foi acertada. Ainda mais, como eu disse, pensando no histórico da empresa, da marca, do selo de quadrinhos que sempre defendeu pautas progressistas. É claro que há personagens ali que são quase fascistas, né? O Justiceiro, por exemplo. O Frank Castle é um personagem complicado. Você tem personagens que têm uma mensagem muito mais complicada do que outros, né? Mas, no geral, a gente tem que pensar aqui que há muito tempo a Marvel defende essa imagem. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, se vocês viram essa polêmica envolvendo aqui o Benedito, né, o Joe Bennett, brasileiro, quadrinista da Marvel há 25 anos, se não me engano, e que foi demitido agora por causa de um quadrinho, né, representando o capitão decapitando figuras, né, da política brasileira, Dilma, Lula, ou seja,
ódio político, propagando intolerância política. E daí, só para concluir esse vídeo aqui, eu quero abrir um parênteses, porque muita gente me escreveu de ontem para hoje pedindo para que eu falasse sobre o documentário do 247, a investigação que eles fizeram sobre a facada do Bolsonaro. E eu não vou entrar em detalhes ali da investigação, porque, sinceramente, eu não participei da investigação, não sei com quem tanto o jornalista conversou ali, né, o que ele explorou, quais foram as investigações que ele fez ali exatamente, embora em grande parte me pareça que ele esteja reproduzindo algumas coisas que já foram debatidas por aí exaustivamente, o documentário A Facada do Mito, ou seja, não me parece que avançou em muitos aspectos que já foram aí apresentados. Por outro lado, eu vou manter a posição que eu já apresentei aqui em outros vídeos sobre esse assunto. Não há dúvida nenhuma de que há inúmeras pontas soltas nesse caso. Não há dúvida que há muitas coisas questionáveis em relação ao que foi dito oficialmente ou extraoficialmente. Há muitas coisas estranhas. Só que aí que entra a questão, e é o ponto central, que envolve narrativas oficiais e envolve também teorias conspiratórias. Todo grande evento, não apenas a facada do Bolsonaro, todos os grandes eventos, eles têm pontas soltas. Se você tiver um acidente aéreo, um avião que cai, se você for investigar todos os elementos envolvendo a queda do avião, vai haver inúmeras pontas soltas. Vai haver inúmeros eventos que parecem coincidência, eventos suspeitos, eventos que não, sabe, você não encontra respostas plausíveis. Vai haver muitas coisas ali, vai haver muitos elementos conflitantes. Qualquer grande evento, uma guerra, por exemplo, uma guerra que começa por alguma causa ali, algum estopim, se você for analisar, vai encontrar muitos elementos discrepantes, muitas coisas que não batem, muitas coisas que você pode desconfiar. Um assassinato de um presidente, ou um assassinato político, ou, sabe, algum tipo de conflito, algum tipo de revolução, sempre há pontas soltas, porque a realidade, ela é caótica. E nós, seres humanos, nós somos máquinas de organizar as coisas, nós somos máquinas de resolver problemas. Eu vou recomendar que vocês leiam aqui um livro chamado Suspicious Minds, é escrito por um psicólogo, e ele fala sobre os vieses cognitivos que nós temos, nós seres humanos, todos nós, vieses cognitivos que nós temos para tentar organizar a realidade, para tentar dar ordem ao caos. Então a gente vai tentar encontrar respostas, a gente vai tentar juntar pontas soltas, e muitas vezes não há solução para essas coisas. Talvez jamais tenha uma resposta fechada sobre o que aconteceu na facada do Bolsonaro. Talvez jamais saiba se foi realmente uma facada real ou se foi uma facada fake. Talvez jamais saiba isso. Principalmente porque já se passaram muitos anos. Então, com o passar do tempo, as evidências vão sumindo. Os elementos que a gente possuiria para poder responder essas perguntas não existem mais. Então, o que há nesse documentário do 247 são especulações que levam no sentido de que a facada foi fake, tanto que o título é esse, né? Uma fakeada que atingiu o coração do Brasil, se não me engano, leva a entender que foi falsa, ou seja, já dá uma resposta, já leva no sentido, que talvez fosse aquilo que eles quisessem encontrar também, já foi no sentido de buscar as respostas que respondessem às pressuposições da investigação. E há um último ponto que eu acho problemático, que é quando o jornalista diz o seguinte: que foi a facada que elegeu o Bolsonaro. E nós não temos como saber isso. Não temos como saber se ele não houvesse sido esfaqueado, ou forjado a facada, ou qualquer coisa que seja, se não houvesse acontecido aquele evento, que ele não teria ganhado a eleição. Não temos como saber isso. Porque as coisas são como elas são. A história é tal qual ela aconteceu. A gente não tem como saber como seria o mundo se o Hitler não houvesse chegado ao poder na Alemanha nazista. Não temos como saber como seriam as coisas. A gente não teria como saber como seria o mundo hoje se houvesse tido uma guerra nuclear nos anos 60. A gente não tem como saber as coisas. A gente sabe aquilo que aconteceu. A gente tem o mundo tal qual ele se desenrolou. E o que a gente sabe é que o Bolsonaro ganhou a eleição. Porque não aconteceu desse modo. O que aconteceu foi o seguinte: ele foi esfaqueado, ou forjou a facada, aconteceu aquele evento, ele ganhou a eleição, se tornou presidente e virou uma merda. É o que a gente sabe. Então especular, seria diferente caso não houvesse acontecido, não sabemos. A gente não sabe. E do mesmo modo que, como eu falei, qualquer evento complexo vai deixar pontas soltas. E talvez jamais tenha resposta para certas coisas. Isso não quer dizer que não possam investigar, isso não quer dizer que não possam especular. Claro que podem especular. Mas muitas vezes as pessoas encontram as respostas que elas querem encontrar para certas questões. E eu vejo isso na questão da facada. As pessoas querem encontrar certas respostas, tanto na oposição política quanto na situação, nos governistas, e eles encontram as respostas que estão procurando. E isso, em grande parte, se trata de vieses cognitivos mesmo. As pessoas encontram aquilo que elas procuram, e elas nem sequer olham as outras evidências. Então, eu mantenho minha posição, eu acho que não há resposta para certas perguntas, pode ser que haja no futuro, mas nesse momento não há resposta para certas questões, e as pessoas ouvem aquilo que elas querem ouvir. Basicamente é isso que eu penso. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!